Oi pessoal, aqui é Gabriel, gestor dos fundos da Komato. Nesse vídeo eu vim trazer a respeito da carta mensal de fevereiro de 2023. Bom, primeiramente o Komato Ações Globais subiu 9% no mês, enquanto o Ibovespa caiu 7,5%. O S&P caiu 2,6% e essa grande diferença da nossa performance em relação aos índices foi graças à nossa grande posição nas ações da Nvidia, que chegaram a subir 19% durante o mês. E nessa carta eu queria trazer um pouco mais sobre a narrativa do mercado financeiro. Por que isso é importante? Porque você ouve muito se falar, o tempo inteiro em toda a mídia, todo o jornal, que a alta de juros ela é ruim para a economia, ela é ruim para os mercados. E aí eu tomei um tempo de parar para pensar se isso de fato existe, se isso de fato é verdade. E aí eu usei o chat GTP, que está super na moda em 2023 falar dele, e perguntei para ele o que acontece com juros durante um bull market. Por quê? Porque o bull market é um período de expansão econômica, que as ações estão subindo, que as bolsas vão subir. Eu perguntei para ele o que acontece com os juros nesse momento de bull market. E a resposta dele foi que no início do bull market os juros sobem. Então isso volta um pouco contra a narrativa do que a gente está vendo atualmente e contra o que os economistas estão falando. Por quê? Porque os economistas estão dizendo que a gente está num momento de stagflation, que é a estagflação, em português, que seria você estar com a economia estagnada, ou seja, sem crescimento e com uma inflação elevada. Que isso é ruim, isso é um cenário que fica muito delicado para os bancos centrais controlarem, porque se eles sobem juros para segurar a inflação, eles acabam colocando a economia mais em recessão ainda. Então é um cenário muito atípico e muito complexo de ser lidado. Só que o que a gente anda acompanhando é que mesmo com os juros lá fora subindo, as bolsas não estão caindo. Mesmo com a inflação moderada, ela está mais devagar, mas com uma desinflação, ela continua existindo, a economia ela tá suportando, ela está relativamente saudável. Então pode ser que a gente esteja vendo o cenário do chat GTP, do cenário que a gente está no começo de um bull market, onde os juros já subiram, e se a gente for analisar isso como verdade, os juros começaram a subir por parte do mercado no final de 2020, e por parte do Fed no final de 2022, no começo de 2022, desculpa. E aí, com isso, a gente tem que olhar para os dados de crescimento. A gente viu que os juros subiram, e quando você olha para os dados de crescimento, a gente teve um PIB muito alto em 2020, no final de 2020, 2021 e 2022 o PIB foi crescente em ritmos saudáveis até, ao mesmo tempo que a inflação também foi crescente. E quando você para e olha e fala PIB crescente, inflação crescente e juros subindo, tudo indica o cenário de um começo tipo market, num cenário de economia que está numa economia crescente. Então eu acho importante olhar para o que o chat falou, que é a evolução desse cenário. O ponto número 2. No ponto número 2, ele traz a respeito de quando as taxas de juros elas ficam de lado, elas ficam estagnadas, que elas chegaram num patamar e vão ficar lá por um tempo, que é quando a economia está mais saudável, que as empresas estão dando lucro e que está todo mundo, a economia crescendo, você tem desemprego baixo também. E aí quando você olha para o discurso do Banco Central americano hoje, é exatamente esse. É o seguinte, a gente já subiu a taxa de juros, os juros já estão altos e a gente vai manter eles nesses juros, nesse patamar, porque a economia está forte. Então ele está basicamente dizendo que a gente está nesse ponto número 2, no ponto que o bull market já começou e agora que as empresas vão começar a ter lucro, vão crescer suas receitas, vão contratar mais e vão expandir a economia como um todo. E aí por que o mercado tem tanto medo e receio de juros subindo? E aí vem no ponto número 3 da resposta dele, que é no momento que os juros começam a cair. O que acontece nesse momento? É quando a economia ela já cresceu tanto, ela está tão grande que você começa a ter sinais de recessão, sinais que ela não está conseguindo crescer mais. Nesses momentos, os juros começam a cair, porque a inflação está caindo e você precisa voltar a estimular a economia. Então, hoje, o grande medo é você sair direto do primeiro momento,
que os juros estavam subindo com uma economia forte, e direto para o terceiro momento, no que a economia está muito fraca, as empresas estão perdendo lucro, estão tendo que demitir e os juros já caem. Só que tem um meio do caminho. E aí esse meio do caminho é o que hoje mais me chama a atenção. Porque se a gente começar a olhar para os resultados das empresas, para os dados econômicos, e eles começarem a mostrarem certa resiliência à economia, as empresas aumentarem a receita, aumentarem o lucro, continuarem contratando, a gente continuar vendo a economia forte do jeito que ela está, pode ser que a gente esteja no meio de um bull market, que é exatamente quando as ações começam a subir mais, a economia começa a subir mais, começa a crescer mais, começa a ter mais lucro, começa a ter mais receita. Então, para os próximos meses, eu vou estar muito focado nos dados de atividade econômica. Os dados de inflação já mostraram que a inflação continua relativamente alta. Agora, se os dados econômicos vierem extremamente fortes e positivos, mostrando que a economia está forte, pode ser que a gente veja as bolsas, as ações subirem muito, porque vai mostrar que a gente está no meio de um ciclo de bull market. Isso é extremamente otimista. Então, para os próximos meses, esse vai ser o assunto principal, saindo do assunto inflação e juros, olhando para o assunto atividade econômica, acho que é o mais importante agora para os próximos meses. E convido a vocês a seguirem a Komato e o Instagram, o Twitter, que a gente vai estar divulgando mais notícias e comentários a respeito disso, assim como falando que em fevereiro lançou o fundo Komato Ações, o Komato Retorno Absoluto, que é o nosso fundo multimercado com risco de moderado a baixo, para todos os perfis de investidores, como é o Komato Ações Globais, só que com risco muito menor, que é para aquela pessoa que não abre mão de rentabilidade, mas que quer ter segurança, que ela quer investir com segurança, não vai assumir volatilidade, que a gente possa estar recebendo o retorno que os juros hoje, né, que o CDI proporciona. Obrigado.